A Palavra de Deus na vida. Hoje, terça-feira, nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, então nós escolhemos como assunto o Salmo 119 ou 118, em alguma Bíblia ele é 119, na outra é 118. Há uma pequena divergência, mas isso não tem importância, não. A partir do Salmo 10, há algumas Bíblias dividem o Salmo 10 em dois, então dá essa divergência de numeração. Mas hoje quase todas as Bíblias têm esse número 119. Versículo 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como eu já falei na outra semana, pela palavra Deus criou tudo o que existe. E sem a palavra, nada do que existe existiria. Isso está em João capítulo 1, versículo de 2 a 3. Nós poderíamos dizer que a palavra de Deus é o sustentáculo do universo material e espiritual. Não apenas do universo material, que são os planetas, que são as galáxias, que são tudo aquilo que existe no universo, tanto o macrocosmos como o microcosmos, quer dizer, tanto as coisas muito grandes como existe no universo, como as coisas menores, as células do nosso corpo. Até nós estamos agora vivendo uma pandemia por causa de um vírus que é microscópico, né? Então, tudo isto é sustentado pela palavra de Deus. E eu disse também que ela sustenta o universo espiritual. Por que o universo espiritual? Porque Deus não criou só o que nós podemos apalpar, materializar, não. Deus criou também os seres espirituais, os anjos. Milhares, milhões, miríades, como diz a Bíblia, de anjos, que foram criados com certeza antes da criação material. É muito interessante porque o símbolo da fé niceno-constantinopolitano diz assim: Eu creio em um só, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Quer dizer que Deus criou também os seres que são invisíveis para nós. Para Deus não são todos visíveis, mas para nós só iremos ver os anjos quando estivermos na eternidade. Mas são os nossos companheiros. Aliás, a Bíblia, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, diz que os anjos são servidores daqueles que vão herdar o reino de Deus. Então, os anjos são os nossos servidores. Os anjos são os nossos servidores. São os seres espirituais. Mas tudo isso é sustentado pela palavra de Deus. Sem esta palavra, nós voltaríamos ao nada. A palavra é quem constrói, a palavra é que faz, a palavra é que sustenta. Assim, se a palavra é o sustentáculo de tudo que existe, então a nossa vida deve ser construída pela palavra de Deus, deve ser guiada pela palavra de Deus. Para nós, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos passos, é a luz para o nosso caminho. No escuro total, vamos dizer, se eu entrar num lugar onde eu não enxergo nada, eu não posso nem caminhar, porque nós não vemos no que nós estamos pisando. Se a palavra de Deus é a luz,
e a lâmpada. Então, pela luz, nós enxergamos, é interessante isso daí, né? Pela luz nós enxergamos inclusive as cores. As cores. Nós enxergamos os objetos. Quando eu me lembro quando eu morava no sítio, na zona rural, até os 11 anos eu morei na zona rural. A gente às vezes ia para a cidade, naquele tempo não tinha energia elétrica, era lampião de querosene. A gente às vezes levava o lampião de querosene exatamente para não dar topada no caminho. Para não dar topada, para não se perder, ou até para não pisar em algum bicho, né? Até a cobra podia encontrar pelo caminho. Então a gente levava um lampião a gás não, a querosene. Naquele tempo a gás ainda não tinha chegado na zona rural. A gente levava um lampião a querosene, é uma lâmpada. Na nossa própria casa não tinha energia elétrica, os mais antigos se lembram disso, e que havia lamparina de querosene, lampião de querosene. Depois é que se descobriu que veio o gás, né? Veio o gás que iluminava muito mais, parecia um sol até à noite. Mas sem aquela lâmpada, nós não conseguimos andar nem dentro de casa, porque ia dando topada e batendo nos objetos, né? A palavra de Deus é a nossa lâmpada, é o nosso farol. Vamos supor, mesmo quando você vai andando numa estrada, e já me aconteceu isso, há muitos anos atrás, eu vinha voltando de uma capela em Buri, e a lâmpada do meu carro pifou. A minha sorte, estava pertinho da cidade já, 1 quilômetro mais ou menos, a minha sorte que tinha lua cheia. E então eu tive que ir me guiando através da lua pela estrada. Conhecia bem a estrada e tudo mais, né? Mas tive que ir me guiando pela lua. Por quê? Porque a lâmpada do carro pifou. Então, vejam como é importante a luz, como é importante a lâmpada. Ilumina a nossa estrada, ilumina a nossa vida. Esta é a palavra de Deus. Ela dá cores ao nosso viver. A palavra de Deus nos ensina a admirar a natureza, admirar as cores, as flores, admirar a água, admirar os animais, admirar as árvores. Quanta coisa bonita! A palavra de Deus nos ensina a curtir o mundo como uma coisa criada por Deus. Digamos assim, se o mundo é um grande quadro em que o artista, Deus, colocou a sua arte. Olha que coisa bonita. Isso não é coisa minha, não. Isso eu já li. O artista, Deus, colocou no mundo a sua arte. Mas esta arte não seria percebida se não fosse a palavra lâmpada, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, meus queridos, deve fazer a gente enxergar o que está ao nosso redor com os olhos de Deus. Não com os olhos da maldade, com os olhos do demônio, com os olhos da malícia, não, mas deve nos ensinar a olhar para as coisas desse mundo com os olhos de Deus. E os olhos de Deus sempre veem positivamente. Até do nosso pecado, ele tira uma mensagem boa. É muito interessante aquela frase, aquele texto do Evangelho da mulher adúltera, né? Todo mundo estava apontando o dedo para ela, chamando ela de adúltera, que ela devia ser apedrejada, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o Antigo Testamento, ela devia ser apedrejada, porque ela era uma pecadora.
No Evangelho tem outros textos também, da pecadora lá, da casa do fariseu também, né? E, no entanto, a palavra de Deus de Jesus Cristo é esta: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Do pecado daquela mulher, daquele abaixamento, daquela humilhação, Jesus não a condena, mas diz: vai em paz e não peques mais. Levanta, mulher, faz dela um ser humano, não apenas uma pecadora, não apenas alguém que não presta, alguém que deve ser apedrejado, mas faz dela uma pessoa que de agora em diante é responsável pelos seus atos. Que coisa bonita, que coisa bonita. A gente, às vezes, aponta muito o dedo para os outros e se esquece de apontar o dedo para a gente mesmo, né? A palavra de Deus me conduz ao meu futuro e me deve guiar para o relacionamento com os irmãos. Quem são os nossos irmãos? Apenas os membros da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja? Não. Toda a humanidade são nossos irmãos. Todos os seres humanos são nossos irmãos. Jesus não diz Pai meu que estás no céu, não, Pai nosso que estás nos céus. E toda a humanidade é convidada a entender esse Pai nosso que estás nos céus. Quando eu digo Pai nosso, significa que o outro que está do meu lado é meu irmão. E que eu tenho que fazer como Jesus fez, levantou a mulher adúltera. Eu também tenho que levantar o meu irmão quando ele está humilhado, abaixado, lá embaixo. Eu tenho que levantá-lo. Sabe, minha gente, a gente precisa ter o vício de ler a palavra e se guiar pela palavra. Você quer acertar na vida? Guie-se pela palavra. Faça da palavra de Deus a luz do teu caminho. É tão importante isso, fazer da palavra de Deus a luz do nosso caminho. E aí então você vai ver a humanidade e as coisas do mundo com outra luz. Vai ver com os olhos de Deus. Que coisa linda a gente poder ver tudo com os olhos de Deus. Que Deus nunca olha para aquilo que Ele criou com raiva. Não. Deus não olha com raiva, Deus olha com amor. Porque se Ele olhasse com raiva, Ele não tinha criado. E se Ele criou, é porque aquilo vale a pena. Nós sabemos que tudo que existe no mundo tem uma razão de ser. Se ainda nós não sabemos, um dia vai saber. Quantas ervas, quanto mato que a gente pensa que é mato e que depois de um certo tempo se descobre que é um remédio, que é uma cura para alguma doença, né? E não só vegetal, mas mineral também, né? Tudo que Deus fez é bom. Por isso que a Bíblia diz, e Deus viu que era bom. Tua palavra é luz para o meu caminho, é uma lâmpada para os meus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.